O globalismo hoje é muito apoiado pela mídia e pelo grande público, pintado com a imagem de que é um modo de unir todos os povos de um modo pacífico. Esta premissa, por mais inocente que pareça, é apenas um jogo de palavras para justificar o verdadeiro propósito dessa ideologia: a destruição das culturas. A beleza individual, uma vez vista por diferentes povos ao redor do mundo, foi substituída por um padrão simples sem personalidade, seja em roupas, culinária, arte, arquitetura e conhecimento. Aquilo que uma vez formava uma identidade cultural de um povo fora trocada pelos gostos de uma academia polarizada e elitista, que busca o simples em detrimento do belo, a aceitação do Ocidente em troca do seu próprio ser. Exploremos hoje como o globalismo altera o que antes era a beleza em algo vulgar e trivial. O molde que a história humana levou para que esse sistema entrasse em efeito e o impacto social que ele gera no homem. Com o fim da União Soviética e, consequentemente, do período da Guerra Fria, o mundo precisava de uma unificação global que destruísse as ameaças de um holocausto nuclear e uma nova guerra mundial. A ONU, então, põe em prática o plano de instauração e difusão do globalismo ao redor do mundo, de modo em que ferramentas como a internet, outrora apenas de uso militar, se tornou um aparato público capaz de conectar pessoas de todos os continentes. Claro que esta atitude teve sim seus benefícios, mas ao conectar pessoas de diversos povos e culturas em um ambiente dominado pela mentalidade ocidental liberal, acabou se difundindo a cultura americano-europeia pós-modernista. Formou-se um ideal de descompromisso com a tradição que moldava certas sociedades, de modo que as academias, uma vez espaços de formação e pesquisa de indivíduos capazes de contribuir para suas sociedades, tornam-se antro de uma incultura, um contexto onde a arte e o pensar são conceitos concretos decretados por, entre aspas, intelectuais. Isso tinha como objetivo o avanço do capital mundial através da formação de empregos, mas vinha ao custo do fim de uma identidade para o povo. De tanto se voltar às ideias modernas do que é ou não arte, perdeu-se a experiência de um tempo prévio à Revolução Francesa, onde as civilizações europeias ocidentais construíam imensas estruturas que duram até os dias atuais, mas que não são mais replicadas em consequência da facilidade que o globalismo traz. As casas são blocos idênticos, e quem nelas vive veste-se de forma idêntica aos seus vizinhos, sem quaisquer indicativos de uma naturalidade ou pessoa, além da imagem forçada de civilização ocidental padronizada, impedindo que se aflore o belo por medo de ser julgado como um egoísta. A maior arma do globalismo é a forma com que ele afeta os outros em uma relação doentia de medo e julgamento. Você é forçado a ser como o globalismo fala, ou sofrerá um ostracismo. Consequentemente, torna-se sujeito a oprimir aqueles que não se encaixam no modo e também corrigi-los no sistema, gerando um ciclo de vigilância e punição para com aqueles que não se encaixam no padrão. Quando se fala em padrão, se fala sobre um padrão de beleza, um padrão de estudos, comportamento, vivência, tudo que possa ser usado para tornar um povo em uma massa de manobra. Aqueles que diferem são assimilados ou destruídos, salvos raras exceções, que também são usadas pelo globalismo como forma de controle. Os ídolos criam uma personalidade e uma ideia de consumo que idealiza aquele indivíduo como um produto e vende ao consumidor como uma obsessão que justifique o exagero de capital gasto. Os princípios, uma vez valorizados na sociedade pré-moderna, como a família e a identidade, são deixados de lado pelo conformismo, pela indiferença e pelo acúmulo de capital. Isso culmina num poder minoritário das elites,
que oprimem a maioria em uma visão deturpada de mundo, onde aquele incapaz e diferente calha por morrer de fome em uma forma autoritária de governo híbrida do elitismo e da avareza. As maiores vítimas do globalismo são então os menos favorecidos, aqueles abaixo da classe média que trabalham dia e noite tentando sobreviver neste ambiente selvagem. Os principais afetados pela irresponsabilidade de egocêntricos líderes mundiais e sua visão deturpada de mundo. A noção simples é que quanto maior o tempo em que a elite controla o povo, menor é a qualidade de vida da população normal, devido à falta de uma noção real do que é o sofrimento. Uma visão distorcida do capital econômico que leva a elite a oprimir aqueles socialmente abaixo, sem se preocupar com o fato de serem esses oprimidos que sustentam o sistema funcional, estando sujeitos à fome e à desigualdade. Alguns ainda podem dizer, porém, que isto seria um problema oriundo do capitalismo. Mas o capitalismo não passa de uma ferramenta usada pela máquina global para oprimir, garantindo o controle. Além do modo de vida, outra grande vítima do globalismo é a cultura e a arte. A moda é posta acima da tradição, com as vestes identitárias de cada povo sendo substituídas por um gosto sem personalidade. Artistas utilizando roupas extravagantes para mascarar sua superficialidade. Livros, filmes e músicas com temas fúteis, sem uma mensagem clara ao consumidor. Estruturas padronizadas e sem beleza, buscando apenas o efetivo, sem ser positivo. A ausência de um pensador de renome é reflexo de como a sociedade fora condicionada ao trabalho e ao entretenimento raso, um verdadeiro pão e circo dos tempos modernos. Tudo isso é consequência do globalismo e o seu modo porco de lidar com o aumento populacional, viabilizando criar um mercado de mão de obra barata, pouco qualificada, fazendo assim com que o conhecimento morra, e com isso morra também a beleza. Devido ao seu poder, as garras do globalismo estão fundadas firmemente em quase todas as nações do mundo, como grandes raízes que se mantêm fundo na terra, independente de quanto tentam derrubar certa árvore. Alguns poucos países são menos influenciados que outros, como as ditaduras isoladas da Ásia e as nações menos desenvolvidas da África e América Latina, mas em sua grande maioria, todas as nações estão tomadas pela sombra do global. Ainda assim, pode-se resistir e manter-se são, apesar do grande terror do globalismo que é forçado no povo, buscando educar as futuras gerações para entender o erro e assim corrigi-lo, sem que haja influência externa dos apoiadores do globalismo, movidos pelo desejo próprio, confiando no próprio conhecimento e acreditando no que é certo, não no que o governo quer que você pense que é certo. Lembre-se que, antes de tudo, você é humano. Não deixe seu trabalho tomar toda a sua energia para alimentar um leviatã cruel como o Estado. Nem se afogue em um mar de vícios buscando escapar da realidade. Não se martirize por errar, pois todos erram. É natural do ser humano. Seus sonhos e ideais não estão perdidos. Eles foram tomados. Lute para que você tenha o direito de viver e de ser livre. Estude, aprenda, busque sempre o seu melhor. Não ser perfeito, mas ser o seu melhor. Compartilhe o vídeo e deixe um gostei. Comente o que achou ou algo interessante e aditivo à discussão. Cuide-se e estude. Muito obrigado e até a próxima.